Vamos então passar ao exercício número 31 de volumes, áreas, perímetros e relações métricas. E neste exercício nós vamos aproveitar e aprofundar o conceito do triângulo notável 1575-90. Este desafio é o seguinte: seja o triângulo notável 1575-90 em que conhecemos apenas a sua hipotenusa. E o que nós pretendemos é determinar a metodologia para podermos calcular a sua área e as medidas dos seus catetos AB e BC. Se neste triângulo notável 1575-90 nós conhecemos apenas a sua hipotenusa, desde já sabemos que não podemos aplicar as relações métricas do triângulo notável 1575-90. Porquê? Porque desconhecemos a altura do triângulo relativamente à hipotenusa. E só sabendo este H, esta altura, é que nós poderíamos aplicar as relações métricas e, por conseguinte, podemos calcular os respectivos catetos e, consequentemente, a sua respectiva área. Então, como é que nós podemos calcular a área deste triângulo e a medida dos seus catetos nestas condições? Vamos abordar então duas metodologias. A primeira é recorrendo à trigonometria. Sabemos que o cateto AB é igual à hipotenusa AC vezes o cosseno do ângulo de 75 graus. Ou é igual à hipotenusa vezes o seno de 15 graus, isto é, o seno do ângulo oposto. Do mesmo modo, o cateto BC há de ser igual à hipotenusa vezes o cosseno de 15 graus, isto é, o cosseno do ângulo adjacente, ou o seno do ângulo oposto, ou seja, seno de 75 graus. Sendo assim, sabendo que o cosseno de 75 é igual ao seno de 15, ou seja, igual a 0,258819 por aí adiante, e o cosseno de 15 é também igual a este valor, multiplicando pela medida da respectiva hipotenusa, vamos obter a medida dos catetos AB e BC, sendo que AB será igual a 1,294 unidades de comprimento e BC 4,829 unidades de comprimento. Sabendo então que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2, se considerarmos o cateto BC como base, então AC, que é o cateto perpendicular ao cateto BC, por ser um triângulo retângulo, é a altura. Multiplicando então estas duas medidas e dividindo por 2, vamos obter a área do triângulo 1575-90, que neste caso é igual a 3,125 unidades de área. Claro que podemos considerar AB como base e BC como altura. Neste caso seria a inversão dos fatores. Nós sabemos que a multiplicação é comutativa, portanto o resultado seria exatamente o mesmo. A segunda metodologia seria analisarmos a composição de triângulos notáveis. E vamos analisar esta metodologia. Vamos fazer uma sequência de composição de triângulos notáveis, de tal modo que nos vai permitir calcular a área deste triângulo 1575-90 e, conhecendo a área e a respectiva hipotenusa, podemos, a partir daí, calcular os seus catetos. Vejamos então a primeira fase desta composição de triângulos notáveis. Vamos traçar o triângulo ABD, também notável. É um triângulo simétrico relativamente à reta definida pelos pontos A e B. Em seguida, prolongamos a hipotenusa deste triângulo, a hipotenusa AD, temos aqui o prolongamento, e traçamos uma perpendicular a este prolongamento, passando pelo vértice C. Significa que este ângulo aqui é um ângulo reto. Os pontos A, C e E vão definir um triângulo retângulo no vértice E. Vamos então analisar os ângulos internos deste triângulo retângulo. O ângulo DAB, como nós sabemos, é um ângulo de 75 graus, assim como o ângulo BAC também é um ângulo de 75 graus. Ora, como o ângulo definido pelos lados DAE é um ângulo raso, 180 graus, se subtrairmos aos 180 graus a soma destes dois ângulos, 75 mais 75, o que vai dar 150, vamos obter uma diferença de 30 graus. Se este ângulo é 30 graus e aquele é um ângulo reto, significa que o ângulo em C é um ângulo de 60 graus. Estamos perante então um triângulo notável 30, 60, 90. Se nós conhecemos a hipotenusa deste triângulo notável, que é o segmento reta AC, tendo por base as relações métricas do triângulo 30, 60, 90, vai-nos possibilitar calcular a medida dos seus catetos, isto é, AE e EC. Vamos então calcular a medida do nosso cateto EC,
Sabemos que 1 está para EC, que é o cateto menor, assim como raiz quadrada de 3 está para AE, que é o cateto maior, assim como 2 está para a hipotenusa, que nós conhecemos que é 5. Interessa-nos então a igualdade entre a primeira fração e a segunda. Temos então 1 sobre EC é igual a 2 sobre 5, de onde EC é igual a 5 meios, ou seja, 2,5 unidades de comprimento. Aliás, já sabíamos que o cateto menor é metade da medida da hipotenusa. Para calcular a medida do outro cateto, vamos utilizar a igualdade entre as duas frações do lado direito. Raiz quadrada de 3 sobre AE é igual a 2 sobre 5, de onde AE é igual a 5 raiz quadrada de 3 sobre 2 unidades de comprimento. Temos então o conhecimento perfeito do nosso triângulo notável de 30, 60, 90. A hipotenusa 5, catetos 2,5 e 4,33, que no fundo é o arredondamento às centésimas de 5 raiz quadrada de 3 sobre 2, e sabemos que é um triângulo notável de 30, 60, 90. Estamos, portanto, perante 4 triângulos. O primeiro, um triângulo retângulo, CED, que é este triângulo total. Temos dois triângulos notáveis, 15, 75, 90, e temos um triângulo notável, 30, 60, 90. Podemos então dizer que a área deste triângulo retângulo total, isto é, o triângulo CDE, é igual à soma de três parcelas. A área do triângulo ABD, que é este triângulo notável à esquerda, mais a área do triângulo ABC, que é este triângulo notável 15, 75, 90 à direita, mais a área do nosso triângulo notável 30, 60, 90. Não esqueçamos que o nosso objetivo é calcular a área do nosso triângulo notável ABC. Podemos então resolver esta equação, sabendo que a área destes dois triângulos notáveis são exatamente iguais, ou seja, os triângulos notáveis 15, 75, 90, ABD e ABC. Podemos então dizer que a área do triângulo retângulo total menos a área do triângulo notável 30, 60, 90 vai ser igual à soma das áreas dos dois triângulos notáveis 15, 75, 90, que é o que nós temos aqui. Como os triângulos são iguais, podemos dizer que o diferencial desta área é igual a 2 vezes a área do nosso triângulo que nós pretendemos calcular, ou seja, o triângulo notável ABC. Donde, resolvendo a equação em ordem à área do nosso triângulo notável ABC, podemos concluir que a área deste triângulo notável ABC vai ser igual à semi-diferença entre a área do triângulo retângulo total e a área do triângulo notável 30, 60, 90. Vamos então calcular, em primeiro lugar, a área do triângulo retângulo CED e calculando posteriormente a área do triângulo ACE, podemos chegar à área do nosso triângulo notável 15, 75, 90. Vejamos então. A área do triângulo CDE vai ser igual à base, EC, que é 5 meios de unidades de comprimento, ou seja, 2,5, vezes a altura. A altura é igual a quê? Ao segmento de reta DA, que é exatamente a hipotenusa do nosso triângulo notável 15, 75, 90. Não esqueçamos que os triângulos são exatamente iguais, mais o segmento de reta AE que nós calculamos, que vale 5 raiz quadrada de 3 sobre 2. Efetuando as continhas, chegamos então à conclusão que a área do nosso triângulo CED é igual a 25 oitavos, que multiplica 2 mais raiz quadrada de 3 unidades de área. Conhecemos então já a área do nosso triângulo retângulo CED. A área do triângulo ACE, isto é, a área do triângulo 30, 60, 90, será a base, que será 2,5, vezes a altura, que é 5 raiz quadrada de 3 sobre 2, ou seja, 4,33, a dividir por 2, o que nos vai dar uma área de 25 raiz quadrada de 3 sobre 8 unidades de área. Conhecendo então a área dos dois triângulos, fazendo a diferença e dividindo por 2, vamos obter a área do nosso triângulo notável 15, 75, 90, que é 25 oitavos unidades de área. Conhecendo a área do nosso triângulo notável 15, 75, 90, e sabendo que a área de um triângulo qualquer é base vezes a altura sobre 2, e se tivermos em conta a altura relativamente à hipotenusa e considerando a hipotenusa como a base, AC,
sabemos que AC vezes esta altura vai ser exatamente igual ao valor que nós obtivemos antes, ou seja, 25 oitavos de unidade de área. Resolvendo em ordem H, conseguimos determinar a nossa altura relativamente à hipotenusa, ou seja, H é igual a 5 quartos unidades de comprimento. Estando na posse do valor da altura relativamente à hipotenusa, já podemos aplicar as relações métricas do triângulo 1575-90. Não esquecendo que a altura neste caso não é uma unidade, mas é H, de onde H deverá aparecer na relação métrica. Temos então a relação raiz² de 6 menos raiz² de 2 que multiplica H sobre cateto menor. Temos depois raiz² de 6 mais raiz² de 2 vezes H sobre cateto maior. E temos 4H sobre a hipotenusa. Sabemos que a hipotenusa, que é AC, neste caso, o triângulo noutra posição, é igual a 5 unidades de comprimento. Sabendo que H é igual a 5 quartos, nós podemos substituir estes valores na relação métrica e obtemos esta igualdade aqui. De onde, resolvendo em ordem AB e BC, vamos obter AB é igual a 1,294 unidades de comprimento e BC é igual a 4,829 unidades de comprimento, que são exatamente os valores que nós obtivemos na primeira metodologia quando utilizamos os conceitos de trigonometria. Como nós podemos ver, através desta estratégia, nós, conhecendo apenas a hipotenusa de um triângulo notável 1575-90, conseguimos determinar o valor dos seus catetos, a sua altura relativamente à hipotenusa e bem como a sua área. Agora, interessa-nos ficar então com um resumo do formulário, de modo a evitarmos de fazermos, em termos práticos, o desenvolvimento desta metodologia sempre que o necessitarmos. Vamos então deduzir as formas gerais para o cálculo da área, da altura relativamente à hipotenusa do cateto menor e do cateto maior de um triângulo notável, quando conhecemos apenas a medida da sua hipotenusa. Vamos em primeiro lugar calcular a área do nosso triângulo retângulo CED em função do valor que nós conhecemos, ou seja, em função da medida da hipotenusa AC. Sabemos através da relação métrica de um triângulo notável 30-190 que SC é igual a AC sobre 2, que o segmento de reta DE é igual à soma de DA mais AE, isto é igual à nossa hipotenusa AC mais AE, que é também um cateto do triângulo notável 30-60-90 e que é igual a raiz² de 3 vezes AC, que é a hipotenusa, dividido por 2. E aplicando estas medidas na fórmula geral do cálculo da área, chegamos à conclusão que a área do nosso triângulo retângulo CED é igual à hipotenusa ao quadrado, que é AC ao quadrado, vezes 2 mais raiz² de 3 sobre 8. No fundo, calculamos a área do nosso triângulo CDE em função da AC. Agora vamos calcular a área do nosso triângulo ACE também em função de AC, de modo a que possamos chegar à forma geral para o cálculo da área do nosso triângulo notável ABC. No caso do triângulo notável ACE, 30-60-90, sabemos então que AC é igual a AC sobre 2, o outro cateto é raiz² de 3 vezes AC sobre 2, de onde a área é igual a base vezes a altura sobre 2, que vai dar raiz² de 3 vezes AC ao quadrado sobre 8. Conhecendo então a área do triângulo retângulo CED e do triângulo notável 30-60-90 ACE, fazendo a diferença e dividindo por 2, chegamos à conclusão que a área do nosso triângulo 1575-90 é igual a AC ao quadrado sobre 8. Esta já é uma forma geral que nos permite calcular de uma maneira simples a área do nosso triângulo notável 1575-90, conhecida apenas a sua hipotenusa. Com o valor da área e conhecendo a hipotenusa, como nós fizemos antes, podemos calcular a altura relativamente à hipotenusa de um triângulo notável 1575-90 em função da sua hipotenusa. Neste caso, sabemos que a altura será sempre igual a 1/4 da hipotenusa, neste caso AC sobre 4. Conhecendo o valor de H e as relações métricas do triângulo 1575-90, podemos concluir então que o cateto menor será igual a quê? A 1/4 do produto da hipotenusa por raiz² de 6 menos raiz² de 2. E do mesmo modo,
o cateto maior será 1/4 do produto da hipotenusa por raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Como nós podemos então concluir, é fácil calcularmos a altura, os catetos e a área de um triângulo notável 1575-90, conhecida apenas a sua hipotenusa. Temos aqui o resumo do formulário. Portanto, a área do triângulo será AC ao quadrado sobre 8, a área deste triângulo. A altura H será AC sobre 4. O cateto menor será então raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 vezes AC sobre 4. E o cateto maior, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 vezes AC sobre 4.